bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença novamente. Eu peço imensa desculpa, tive um problema técnico que fez com que a internet tivesse uma quebra e temos que retomar esta ligação. Eu vou, então, fazer a apresentação dos oradores que temos connosco, José Oliveira e Miguel Pinto. Começando por Miguel Pinto, dizer que desempenha atualmente funções como diretor-geral e administrador da Continental Agência da Antena Portugal, desempenha ainda funções como presidente do Conselho Consultivo da AEP e é professor convidado na Universidade de Trás-os-Montes e ao Douro. No que concerne José Oliveira, é colaborador da VozCAD Multimédia Portugal, onde assume a coordenação de projetos de inovação entre universidades e outros parceiros do sistema científico nacional, coordena a aplicação do modelo da EFPM, sendo também docente na pós-graduação de Gestão da Qualidade na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e também docente de pós-graduação em Lean no Instituto Superior de Engenharia. Feitas as apresentações, passaremos então para aquilo que nos traz hoje, que é o tema do veículo do futuro. E começaria por referir que, tendo em conta as tendências e os novos conceitos de mobilidade que se impõem no nosso dia-a-dia, atualmente, que serão cada vez mais relevantes na forma como o consumidor pensa o automóvel e como a indústria o disponibiliza, tudo isto irá transformar de uma forma muito acentuada a nossa sociedade, a forma como vivemos. E por isto eu colocaria, quer a Miguel Pinto, quer a José Oliveira, isto para começar a mesma questão. Quais os principais drivers desta mudança na vossa perspectiva? Começaria por Miguel Pinto. Antes de mais, agradecer à Ania e à Movinol o convite, mandar um grande abraço ao José Oliveira e ao Fernando, que são duas pessoas por quem tenho uma elevada estima e dois bons amigos, e dizer que é um gosto estar aqui. Relativamente à questão, eu acho que de facto os drivers vão passar pela condução autónoma, ninguém tem dúvidas disso, no médio prazo é um dos principais drivers desta mudança. A conectividade, que a nós nos diz particular respeito, porque é nesta área de atividade e de negócio que estamos situados, em que o 5G vai permitir, com as suas maiores velocidades de tráfego e volume de transferência de dados, uma aceleração e uma passagem para um nível de valor muito mais superior. A eletrificação dos carros também e, claro, a questão da descarbonização, que não pode ser colocada de lado, porque está na ordem do dia e é uma questão mais do que dizer respeito à indústria automóvel, diz respeito à própria humanidade e que não podemos deixar cair. Portanto, eu diria que estes são aqueles que eu considero ser os principais drivers da mudança daquilo que iremos ter neste momento. Ok, da minha parte, muito obrigado, Vani, pelo convite, cumprimentar ao Miguel e ao Fernando. Estamos a viver, acho eu, momentos de transição complicados globalmente. Se nós pensarmos que hoje na União Europeia temos cerca de 15 milhões de pessoas a trabalhar no carro, nos negócios afetos ao automóvel, temos 270 milhões de carros da Europa, 34 milhões de caminhões pesados, 7 milhões de caminhões médios, 800 mil autocarros, temos mais de 312 milhões na União Europeia neste momento. Este é de facto uma área de negócio crucial para a sustentabilidade ecológica e económica da Europa. Por isso, para mim, das 4 grandes áreas que estão aqui em jogo, a área do fim dos motores de combustão, o Green Deal que a União Europeia tem no terreno, o Euro 7 que vai aparecer no final do próximo ano, e o Euro 7, o consórcio Glove, se a União Europeia aceitar todas as recomendações que este consórcio está a colocar em cima da mesa e vier a integrar o Euro 7, nós temos aqui uma revolução industrial em marcha, quer dizer que em 2025 os carros, os motores a combustão vão ter que desaparecer. E
e esta de facto é a grande revolução que está aqui, porque em 3, 4 anos, se o Euro 7 entrar em vigor no final ou no início de 22, será o 22, 23, 24, e fazer esta revolução tecnológica não será possível, por isso vai ter que haver aqui de facto um triângulo que a União Europeia vai ter que ter muito cuidado, que é a parte ecológica, a parte económica e a parte social. Por isso, para mim, isto vai dar grandes debates e esta é a grande dimensão. A outra dimensão, como o Miguel disse, a condução autónoma de facto vai jogar aqui um papel extremamente relevante. Os carros partilhados também adormeceram aqui no meio do Covid, mas felizmente que a investigação avançou de uma forma substancial e vão emergir no pós-Covid como uma grande dimensão a ter em conta. E uma outra área que vai emergir e está a emergir é de facto os materiais inteligentes, que para mim vão ser relevantes porque com a imensa inteligência que os carros vão adquirir, vai ter que haver aqui uma desintoxicação tecnológica e não vai ser possível que toda esta informação apareça nos displays dos carros. Quer dizer que os materiais, os tecidos, os vidros, os espelhos dentro do carro vão ter que adquirir aqui inteligência para interagir com os ocupantes e com os condutores. Por isso, para mim são estes 4 grandes drivers: os novos combustíveis, a condução autónoma, a partilha do automóvel e os novos materiais. Muito obrigado. Ficamos então com os principais drivers de mudança e tendo em conta esta transformação daquilo que é o ambiente externo à indústria automóvel e perspectivando o que será a indústria automóvel então nos próximos 5 anos, eu desafiaria o engenheiro Miguel Pinto e o engenheiro José Oliveira a pensarem naquilo que para o nosso país, e para conseguirmos acompanhar esta tendência, para conseguirmos manter na cadeia de valor da indústria automóvel, qual deveria ser a agenda de investigação e desenvolvimento que Portugal deveria definir para si próprio, quais seriam os principais vetores desta agenda de ID para conseguirmos acompanharmos e até assumirmos alguma liderança em alguns dos componentes futuros da indústria automóvel. Assim, no que diz respeito a essa questão, e ainda há bocadinho estávamos a referir quando estávamos em off, eu e o José Oliveira e o Fernando, que de facto isto dava conversa para algumas horas, não era para meia hora. Mas respondendo de forma muito sucinta a esta questão, Fernando, eu acho que é muito importante investir em inovação. A inovação vai ter que passar, naturalmente, por R&D, mas essencialmente por uma lógica de digitalização muito forte. A indústria 4.0 vai trazer. Há pouco o José referia muito bem a questão desta nova fase de industrialização, que é muito importante. Depois é, de facto, a questão dos recursos humanos. Temos que investir nos recursos humanos. Agora fala-se muito no reskilling e no upskilling, mas a indústria 4.0 vai nos obrigar, vai ter uma exigência muito maior para os recursos, que têm que ter outro tipo de competências que neste momento não têm, seja em termos da complexidade dos ecossistemas que vão existir, nomeadamente na cadeia industrial. Temos que descarbonizar, é urgente e necessário. De facto, não há dúvidas, pelo menos eu não tenho dúvidas que os carros de combustão vão desaparecer. Pode não ser em 5 anos, pode não ser em 10, mas com certeza vão desaparecer num futuro médio. E temos também, num âmbito mais do próprio Estado, investir também na diminuição dos custos de contexto para as próprias empresas, porque as empresas que se querem fixar e que querem aumentar a sua dimensão industrial, os seus volumes, etc., têm que ter menos custos de contextos que possam permitir que Portugal seja um país interessante e para a atração de investimento. Portanto, eu diria que são estes os pontos essenciais. Poderia dizer muito mais, mas de forma sucinta acho que se queremos ter uma agenda em termos para o cluster automóvel para o futuro, tem que ser este. Agora, temos que ser rápidos, não é? Não podemos andar eternamente a fazer planos. Nós sabemos que agora temos um plano estratégico feito pelo António Costa e Silva, onde vamos ter uma bazuca com muito financiamento. Agora temos que de facto implementar e aproveitar de forma inteligente esse financiamento para desenvolver a nossa indústria, porque também sabemos que vai acontecer uma coisa,
muitas indústrias clássicas vão sofrer muito com isto, porque o que acontece é que uma empresa que esteja a produzir motores de combustão sabe que isto é um negócio que não é sustentável nos próximos 20 anos. Pois essa é uma pergunta complicada, porque o país tem imensas PMEs. Nós as agendas do lado de uma multinacional como a Bosch estão perfeitamente definidas, mas eu acho que Portugal vai ter que continuar a investir numa maior colaboração entre universidades e as PMEs. A questão dos recursos humanos, que o Miguel falou, das competências, é um assunto mal resolvido e mal estruturado e que é preciso olhar para ele. E achamos que os atores não estão a ter todas as dimensões nesta discussão. Por isso, esta aproximação entre os ecossistemas científico e empresarial vai ter que acontecer. A questão do hidrogênio verde, que em Portugal a discussão está contaminada com as rendas excessivas e não está contaminada pelo lado da tecnologia, é uma agenda que vai ter que estar em cima da mesa e que o governo português, o Ministério do Ambiente, foi extremamente inteligente, que quando começa a aparecer o IPCEI, hidrogênio, na discussão na União Europeia, ele posicionou-se extremamente bem, foram extremamente inteligentes. Quer isto dizer que os motores a combustão vão usar hidrogênio e todo este cluster industrial vai ter que ser desenvolvido, desde a produção do hidrogênio, o armazenamento, o transporte, as infraestruturas rodoviárias, todas as tecnologias que vão suportar esta transição para o hidrogênio verde. Acho que na agenda, sendo Portugal um key player na produção de hidrogênio, tendo condições climatéricas únicas, se quisermos, para o produzir, Portugal vai ter que aproveitar muito bem este IPCEI e esta agenda e este ID afeto a esta transição energética climática, acho que é mandatória que Portugal a tenha. Por outro lado, toda esta inteligência que os carros vão ter, que os automóveis vão ter, a outra área que o país vai ter que ter muita atenção, os concessionários vão ter acesso a estas tecnologias e fazer manutenção e assistência às viaturas, todos os milhares de oficinas que existem no país, com quadros como é que vamos converter estas PMEs para poder manter o seu emprego e prestar assistência aos carros dos futuros? É outra dimensão que o país vai ter que ter muito cuidado, porque há imenso emprego afeto aí, e por isso eu acho, ficaria por aqui, porque de facto o tempo não vai dar para mais, mas uma agenda de ID pressupõe cérebros preparados para enfrentar. Nós vamos viver momentos de disrupção nos próximos 2, 3 anos e de facto essa agenda é urgente que esteja em cima da mesa. E termino. E porque pegamos agora e falamos muito de recursos humanos, sabemos que as empresas de sucesso no futuro serão aquelas que conseguirem incorporar os novos conceitos de produção industrial na sua oferta. A emergência das alterações do processo produtivo associado à indústria 4.0 e até o fabrico avançado será igualmente um pivô de mudança com consequências importantes no processo, ou seja, na forma como nós produzimos automóveis. E tendo em conta isto, e pondo-me do lado daqueles que são os recursos humanos, aqueles que são os que trabalham hoje na indústria automóvel, como é que isto podemos posicionar na fábrica do futuro? O que é que irá acontecer aos recursos humanos de hoje quando tivermos nas fábricas de futuro muito mais robotizadas, muito mais tecnológicas? E tendo em conta que estamos perante duas grandes empresas que lideram este processo de transformação, como é que vêm as fábricas que gerem daqui a 4, 5 anos? Eu acho que é uma excelente pergunta, Fernando. Difícil a resposta, mas uma excelente pergunta. Eu acho que, de facto, em todas as revoluções industriais anteriores, nestas revoluções industriais anteriores, sempre houve um receio de que a automatização e as várias revoluções pudessem trazer desemprego às pessoas. Eu acredito, tento ser positivo e acho que otimista, que isso não irá acontecer nesta quarta revolução industrial. Obviamente que as pessoas, as qualificações e as capacidades que as pessoas vão ter que ter no futuro e o know-how vai ser diferente daquilo que têm agora.
E porquê? Porque a complexidade será muito maior, vamos trabalhar mais com base em ecossistemas, a interação entre todos os interlocutores do sistema, nomeadamente os engenheiros, as pessoas que estão no setor produtivo, vai ser muito maior. Vão ter que ser pessoas com qualificações para poderem resolver problemas que vão ser muito mais complexos. Portanto, o que eu acho que irá acontecer é que nós vamos ter que preparar as pessoas para uma realidade que será diferente e que irá ter uma exigência muito maior em termos de soft skills e de hard skills. Obviamente que isto também passa por, e há pouco o José referiu um bocadinho a esse ponto, porque os centros de excelência em termos de formação, que são as universidades, os institutos politécnicos e outros, que adaptem também um bocadinho os seus currículos àquilo que são as necessidades do futuro e não àquilo que eram as necessidades do passado. E é por isso, por exemplo, que eu acho muito interessante que as pessoas que estão ligadas à indústria, que têm neste caso específico, a indústria, ou uma empresarial e que têm uma experiência consolidada nessas áreas, possam ter um papel importante, mesmo dentro das universidades e dos institutos politécnicos, porque o saber prático, a realidade diária de uma empresa é muito importante para os alunos. Eu não concebo que nos dias 2 ainda haja um curso de engenharia que não tenha um estágio curricular integrado, quer dizer, não faz sentido, não é? Portanto, há aqui um esforço muito grande, porque de facto as pessoas que vamos precisar para o futuro, no pós-indústria 4.0 ou até na sociedade 5.0, vão ser muito mais qualificadas necessariamente que aquelas que temos hoje. Já agora, temos algum dinamismo, se já me permitir, eu colocaria uma questão diferente agora, que tem a ver com o seguinte, portanto, e podem escalar as coisas. Tendo em conta as tendências referidas por José Oliveira, podemos então prever 4 futuros de mobilidade que vão emergir em percepção entre 2 fatores críticos, é o controlo do veículo e a propriedade do veículo. Estas são também transformações que estão a haver. O controle, já falamos do veículo autónomo, a propriedade, porquê? Porque estas novas gerações cada vez querem menos ter carro, mas querem cada vez utilizar mais o carro sem o ter. E tem a ver com o carro partilhado, que o José Oliveira falou há pouco, que é uma tendência também dos dias de hoje. Concluo isso que a mudança acontecerá de forma desigual em todo o mundo e que os 4 futuros podem até existir simultaneamente, obrigando os players da indústria automóvel a serem capazes de operar perante diferentes cenários, com conjuntos distintos de clientes. 2 questões muito objetivas. Iremos viver com menos automóveis? E qual será o impacto? Como é que a indústria automóvel se irá reinventar para conseguir viver vendendo menos automóveis? A indústria automóvel já se está a reinventar aqui e está preparada para isso, e entre o ano de 19 e o ano de 20 há menos 20 milhões de automóveis que vão ser vendidos, muito parte pela pandemia, mas a emergência dos carros partilhados é uma realidade que as indústrias do automóvel se posicionaram muito bem, vão vender menos carros, mas vão vender mais serviços. E esta é uma dimensão que elas todas estão neste momento a fornecer, por isso menos carros, mais serviços, mais faturação. Isso é de facto a estratégia que nós estamos a assistir e por isso é que estão a emergir, e por isso é que durante a pandemia o desenvolvimento de soluções que permitam a massificação, se quisermos, dos carros partilhados não pararam e evoluíram. Por isso o controle de ações violentas no carro, se está sujo, se não está sujo, pessoas diferentes a viajar dentro do mesmo carro, monitorização de todos estes ocupantes dentro do carro, por isso como digo, há uma transição, vão ter que viver os 2 sistemas, vão produzir carros, mas vão aumentar a sua faturação através do valor acrescentado em serviços. Por isso esta para mim será a forma de as indústrias produtoras de carros manterem os seus níveis de vendas, mais componente de serviços. E relativamente aos recursos humanos, vê uma voz do futuro com menos recursos humanos? Essa é uma pergunta que as novas a voz tem uma visão de fábrica de futuro um bocadinho
eu diria, disruptiva. A nossa visão da fábrica do futuro as fábricas vão ter chão, paredes e teto, tudo que anda a andar lá dentro por causa do 5G irá permitir que de facto toda a tecnologia que vai gravitar no shop floor tenha níveis de inteligência elevados. E por isso vai obrigar de facto aqui uma reconversão, uma atualização dos conhecimentos dos seus colaboradores. Mas a Bosch neste aspecto será um parceiro privilegiado, porque nós temos plataformas digitais disponíveis em tempo real, onde nos permite de facto todos termos acesso ao estado da arte, do conhecimento, mas de facto as novas linhas que vão emergir, e Braga irá produzir novas tecnologias no próximo ano, de facto cada vez vão ter menos colaboradores, e dos poucos colaboradores que vão ter serão colaboradores com perfis muito bem definidos, ou se quisermos muito bem estruturados, que aí pegando aquilo que o Miguel disse há bocado, que os currículos das universidades vão ter que se atualizar, e este é sempre o problema, que se houver aqui uma economia colaborativa entre universidades e empresas, as universidades podem beber em permanência as necessidades futuras de competências. Caso contrário, temos aqui um problema. A Bosch em Braga tem uma grande vantagem, ao ter estes projetos de inovação na dimensão que tem aqui sempre centenas de investigadores da Universidade do Minho, do Porto, da Aveiro, de outras universidades, que têm acesso ao nosso roadmap tecnológico. E nós temos aqui uma posição de vantagem, porque conhecemos os perfis que trabalham connosco, atualizamos os nossos conhecimentos, os nossos interagem com eles, e é de forma em tempo real. Mas isto não acontece no resto das PMEs, não tenho acesso a este ecossistema. É muito bom para mim ter 300, 400 pessoas de ecossistemas científicos a trabalhar nos meus tópicos que eu amanhã posso contratar, posso convidar e por aí fora. Por isso, este mundo está um bocado desequilibrado e esta aproximação universidades, indústria, vai ter que ser reinventada, vai ter que ser moldada em conceitos mais, eu diria, mais inteligentes. Miguel, uma questão adicional. O futuro da indústria automóvel e do automóvel em si está intimamente ligado às tendências da mobilidade, prevendo que as mesmas adquiram uma relevância disruptiva nos nossos hábitos e rotinas. Já aqui falamos muito daquilo que será esta evolução do veículo automóvel, e a minha questão é, então, muito claramente, quando é que nós poderemos viajar num automóvel completamente autónomo? Quando é que eu poderei fazer Porto de Lisboa e aproveitar o tempo da viagem para utilizá-lo como tempo útil, para trabalhar, para relaxar e não para ir agarrado ao volante? Fernando, quando colocas essa questão, estás-me a falar de um veículo autónomo de nível 5, ou seja, um veículo completamente autónomo. É óbvio que um veículo deste exige muitas infraestruturas que terão de ser adaptadas para esta nova realidade. Eu não tenho dúvidas que nas áreas urbanas irá ser com certeza muito mais rápido, em outras áreas irá ser mais lento. Atendendo ao know-how técnico e fazendo aqui um exercício de adivinhação, vamos dizer assim, eu diria que se calhar nas principais cidades, daqui a 15 anos, digo eu, não sei se poderá ser mais um bocadinho ou menos um bocadinho, iremos se calhar ter já alguns veículos, ou direi completamente massificados, mas alguma massificação, principalmente nestas áreas urbanas. Até porque os principais drivers da condução autónoma já estão hoje em cima da mesa, não é? Que é a questão do 5G, a questão do Vehicle to Everything, V2X, falta agora também a questão das infraestruturas e juntar isto tudo, e muita desta questão das infraestruturas não se prendem só com os players industriais, com os players empresariais, como é a Bosch, como é a Continental e outros, também se prendem com entidades, com um trabalho que tem que ser feito por parte das entidades públicas e dos governos, já, para criar condições para que isso aconteça. Agora, se eu tivesse que atirar um número com algum rigor, eu diria se calhar 15 anos, não sei se o José me acompanha nisto ou não, eventualmente terá um número diferente, mas não é fácil. Temos números diferentes lá da Bosch, temos. Isso é uma realidade atual. Viajar a Porto de Lisboa numa autoestrada, a tecnologia hoje já permite isso sem qualquer problema. Por isso, os robotáxis, toda essa tecnologia, Porto de Lisboa, infraestruturas... Eu estava a falar massificação, José. Sim.
Correto, eu percebi. E a massificação para o lado da Bosch, pensamos que em 25, hoje há cidades que já permitem isso, já permitem, destes dias a Amazon divulgou um robotáxi já em ambiente urbano, mas na China já há cidades, e por isso a tecnologia já tem níveis de maturidade muito elevados, e de facto Braga está na linha da frente do desenvolvimento destas soluções de condução autónoma, porque o LiDAR, aqui o sensor LiDAR assume um papel relevante. Braga tem aqui, de facto, está na linha da frente com as universidades portuguesas, por isso, para a Bosch, o 25, de facto, estas tecnologias já terão maturidade suficiente, por isso, a parte em autoestradas, a tecnologia está pronta, de facto, a questão da legislação, de autorizações vai ter que acontecer, vai ter que haver aqui um esforço do país, e de facto a vossa agenda de ID da Movinov, de facto, isto também terá que aparecer aqui, porque o nível de conhecimento, e Braga já desenvolve soluções para a condução autónoma já há alguns anos, por isso estamos na linha da frente, conhecemos as limitações, conhecemos a maturidade da tecnologia. Irá começar um novo projeto com a Universidade do Porto nos próximos dias, onde vai desenvolver ou vai dar ao LiDAR os 5 sentidos humanos, onde vai tornar-lhe uma peça-chave também, por isso a tecnologia, o conhecimento científico está cá todo, agora é preciso massificar isto, por isso eu sou mais otimista, entre 25 e 30, de facto vamos ver os carros a circular em ambiente urbano. Se a massificação ou não vai depender também muito da política de cada país, mas de facto dentro da União Europeia não acredito que haja uma legislação específica para Portugal, outra para Espanha, outra para França, serão claramente decisões ao nível da comunidade europeia que vão ter que aparecer. Do ponto de vista tecnológico, há algum trabalho a fazer, mas grande parte do conhecimento já cá está desenvolvido, está maduro, é preciso agora colocá-lo no terreno. Antes de vos colocar uma pergunta proveniente da nossa plateia, algo muito objetivo. Miguel, vê-se, não é a conduzir, mas vê-se a circular num veículo autónomo nível 5? Sim, espero, como dizia o José, eu também espero que de facto seja a data que ele pressupõe seja mais realista do caminho, e que em 2030 imaginemos que já haja alguma massificação, pelo menos nos centros urbanos. Vejo-me perfeitamente e acho que vai ser muito útil, mesmo em termos de segurança, seja em termos de segurança, seja em termos de nos permitir e nos possibilitar podermos trabalhar durante os percursos. Portanto, vejo claramente e acho que faz todo sentido. É óbvio que há sempre algum gosto de conduzirmos, mas para quem conduz todos os dias com bastantes distâncias grandes, ter um veículo de condução autónoma é excelente, não é? Permite-nos... Miguel está preparado para entregar a sua vida ao destino do veículo? Eu estou preparado. Claro que há aqui questões éticas, não é? Eu há pouco não referi a minha pergunta vai mais nisso, não é? Ou seja, estamos preparados para entrar num carro e entregar o nosso destino ao veículo? Há pouco o José referiu a questão da legislação, que eu não tinha referido, e faz todo sentido. De facto, que eu acredito que também vai ser europeia, não irá ser específica para Portugal, terá que ser de âmbito europeu. Agora, a questão ética é importante, porque imaginemos o seguinte: nós temos uma inteligência artificial que nos vai conduzir o carro e que tem à frente, lhe aparece um obstáculo à frente, 2 miúdos, imaginemos, e tem que se desviar, e ao lado tem uma pessoa de idade. Qual vai ser a decisão que o veículo, portanto, que a inteligência artificial que nos está a conduzir vai tomar? Portanto, há aqui questões éticas que têm que ser formuladas. A par com a própria legislação, há aqui questões éticas que têm que ser pensadas. Agora, eu acho que isto é o futuro, e nós temos que ver a inteligência artificial como algo positivo e não ver a inteligência artificial como às vezes nos aparece vinda de Hollywood, que é um dia a inteligência artificial vai tomar o mundo e vai e vai acabar com a humanidade, porque de facto não somos necessários, não é? José Oliveira, provavelmente até já fez essa experiência. E eu não tenho qualquer problema em entrar em carros completamente autónomos. O nível da inteligência desses automóveis fornece-nos muito mais segurança do que for o ser humano. O seu ângulo de visão, os ângulos, os field of views dos lidares, toda a tecnologia que vai circular, que vai estar dentro do carro, não haverá problema, e a viagem será certamente mais segura e irá permitir. Por isso é que esses materiais inteligentes, trabalhar, a viajar, isso é uma realidade, e não...
As vacinas contra o vírus são devidamente... Eu acho que o José caiu. Pronto. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta ao Miguel, vindo da plateia, ou seja, a pergunta de Pedro Meireles, que é a seguinte. Em relação à inovação necessária para alcançar... Eu perdi a ligação, caiu a ligação, sim. algo aconteceu. Mas o que eu digo, não, o nível de conhecimento e a voz de facto que vai criar uma nova divisão é que de facto a utilização, o desenvolvimento de software para os carros autónomos vai atingir dimensões muito elevadas e por isso o nível de segurança nos carros autónomos não antevejo qualquer problema. O problema só vai ser para as seguradoras, não é? O problema será só para as seguradoras que vão ter menos clientes quando tivermos a condução autónoma. Mas isso vai obrigá-los a mudar o modelo de negócio deles também. Sim. Se é por quilómetro, se é por utilização, claramente que toda esta transformação da tecnologia vai obrigar todos os parceiros que vivem, que se alimentam do negócio do carro, vai os obrigar a moldar os seus modelos de negócio, claramente. José Oliveira, vou ficar consigo e fazer uma pergunta de Pedro Meireles. E ele pergunta, e tem a ver com isto, em relação à inovação necessária para alcançar o tão almejado veículo do futuro e mobilidade do futuro, esta inovação será realizada com investimentos próprios, independentemente dos financiamentos, ou as empresas só irão apostar na inovação em função dos financiamentos associados? Não, as empresas a inovação financiam com os seus orçamentos, mas na realidade o exemplo que estamos a viver agora, por exemplo, da questão dos biocombustíveis, combustíveis sintéticos, não vale a pena porque as empresas sozinhas não vão ter forma de suportar esta transformação ambiental que vai acontecer. Por isso é que a União Europeia também decide criar, e esperemos que o aprove o mais cedo possível, do IPCEI, em que vai permitir financiar. Por isso a Comunidade Europeia tem programas específicos de financiamento e estes fundos são mesmo para isso, é para que o risco da inovação, do desenvolvimento seja partilhado, porque as empresas têm o seu roadmap, não têm qualquer problema, vou produzir o carro A, o carro B, eu tenho fundos próprios para o fazer. Fazer a disrupção, fazer a transição de uma revolução industrial para outra, há riscos e estes riscos devem ser partilhados com fundos. E isso fazem-nos todos os países, e a União Europeia faz, e as empresas têm que aproveitar a oportunidade dos fundos para fazer uma transição com menor risco. Muito obrigado. Miguel, uma questão de Cláudia Simões, que pergunta: que competências serão críticas para construir um veículo do futuro? Competências são críticas para construir o veículo do futuro? Primeiro tem que... a questão da investigação, não é? E desenvolvimento, é óbvio que vamos ter que investir nisso, não é? Eu acho que muitas dessas competências terão que passar por um ecossistema em que estarão as empresas, têm que estar as empresas, têm que estar as universidades, porque são centros de excelência. Nós não podemos estar continuadamente a ter professores universitários e a fazer doutoramentos em áreas que depois o impacto prático é muito pouco ou quase nenhum. Temos que aproveitar esse know-how que existe para fazer este envolvimento. Ao nível dos financiamentos, também temos que, como referiu o José muito bem, tem que haver financiamento de ambas as partes. As empresas querem sobreviver e reinventar-se, portanto têm orçamentos próprios para fazer investimento, mas, por outro lado, isto é um investimento que é muito grande porque estamos a falar de tecnologias que são disruptivas e, portanto, tem que haver um apoio, e há por parte da União Europeia, por parte dos Estados. Nós também, como a VOS está a fazer também, temos alguns projetos em conjunto com as universidades que nos vão permitir alavancar os recursos necessários em termos de massa cinzenta, em particular com as universidades, e, por outro lado, também tendo o financiamento próprio, também aproveitando os financiamentos que existem por parte da União Europeia para alavancar esta inovação disruptiva que é de facto muito cara, vamos dizer assim, não é? Porque estamos a falar de investimentos muito significativos, quando estamos a falar de alterações de infraestruturas, quando estamos a falar de novas tecnologias, e não é muito difícil dizer, imagine-se uma empresa que produz há 50 anos ou há 100 anos veículos movidos a combustíveis fósseis, façam uma renovação total de um dia para o outro, porque eles têm custos muito significativos
em romper com aquele que era o modelo de negócio e partir para o novo. Portanto, julgo que é um bocadinho esta a resposta que posso dar. Estamos já próximos do fim, então eu, como corolário, vou apenas deixar mais uma pergunta ao Miguel Pinto e ao José Oliveira, a mesma pergunta aos dois para fecharmos este painel. E a pergunta, e tendo em conta o panorama que se adivinha, dinamizado por todas estas tendências que falamos, no processo produtivo, no veículo, na mobilidade, obviamente concretizam-se aqui algumas oportunidades e desafios específicos que irão exigir maior investimento no desenvolvimento a Portugal e às diferentes empresas que fazem parte hoje em dia do nosso cluster automóvel, que vai desde as pequenas PMEs, como já aqui foi referenciado, até às 5 OEMs que estão presentes e que têm fábricas em Portugal. E tendo em conta esta cadeia de valor que nós temos, tendo em conta tudo isto que está a acontecer, muito rapidamente, e no vosso entendimento, quais são então as principais oportunidades que quem nos está a ouvir, as empresas da indústria automóvel que nos estão a ouvir, quais são as principais oportunidades que podem colocar no seu plano de atividades e para as quais podem desenvolver um plano de ação e quais serão os principais desafios que provavelmente irão enfrentar nos próximos anos? É assim, se o José Oliveira me permitir responder primeiro, eu acho que os principais desafios e oportunidades passam por, ainda há pouco estava a referir que se trata de novas tecnologias que são disruptivas, portanto as empresas vão ter que reinventar o seu portfólio, não é? De acordo com as novas tendências, que é o que as grandes empresas já estão a fazer. Dava um exemplo, se nós somos, e há pouco que o José também já referiu isto, há uma transformação de muitos de antigos produtos que deixam de ser produtos, deixamos de vender um produto e passamos a vender um serviço. Eu costumo dar o exemplo da chave do carro, não é? Nós há 30 anos tínhamos uma chave do carro mecânica, depois passou a ser uma chave do carro eletrónica, a própria Continental tem esse exemplo, e no futuro vamos ter um software, vai se transformar num software que vai no telemóvel. Portanto, há aqui uma lógica de passagem de produto para serviço. Estamos a subir na cadeia de valor e estamos a reinventar-nos. Os próprios car makers vão ter que se reinventar no que diz respeito a uma questão que há pouco tu colocaste muito bem, Fernando, que era a questão da propriedade do veículo, não é? Se calhar no futuro eles vão deixar de vender carros e vão começar a vender horas de mobilidade. Portanto, o que nós temos que fazer é olhar para a realidade que temos e saber nos adaptar de uma forma, como hoje se diz na indústria automóvel, e julgo que não só na indústria automóvel, mas em particular na indústria automóvel, temos que ser ágeis, cada vez mais ágeis, porque o mercado cada vez é mais exigente. Nós notamos que os tempos de definição de um produto até a sua chegada ao mercado cada vez é menor, até porque os próprios consumidores querem hoje produtos muito orientados para as suas necessidades e para aquilo que querem ser diferentes. A mass customization hoje é quase ao nível do indivíduo, portanto temos que olhar para estas tendências e sermos ágeis a adaptarmos a elas, senão vamos morrer. Eu aqui acrescentava só aquilo que o Miguel está a dizer. Nós vamos vender, nós vamos produzir, nós vamos comercializar aquilo que as legislações nos estão a impor. E esta transição climática do Green Deal na Europa, do Euro 7, as empresas têm que acompanhar muito bem o que é que se está a discutir e tem que haver aqui uma colaboração mais próxima com as universidades para, de facto, começarem a traduzir o mundo futuro para o mundo de hoje e devem ter cuidado com isto, porque toda esta transição climática, toda esta pressão que está a haver, todos estes debates, de alguma forma, tem que haver forma de que eles cheguem. Dou-vos um exemplo do Clube de Fornecedores da Bosch e quando quisemos avançar com isto, era mais no sentido de permitir que os fornecedores tivessem acesso a informação privilegiada, se quisermos, acerca do nosso roadmap, não estarem à espera, eu hoje chego lá com uma encomenda com requisito XPTO, vai produzir esta encomenda, entrega-me esta encomenda. Não, nós queríamos mais, queríamos que eles acompanhassem e que tivessem acesso e que fossem construindo um portfólio de soluções e de serviços que nos aparecessem não como um fornecedor, mas como um influenciador, com soluções inovadoras, mas para isto ele precisa ter acesso a conhecimento, precisa fazer uma transição do seu capital humano, precisa de imensas coisas, por isso teríamos daqui muito tempo a debate isto, mas na realidade
Não é uma pergunta fácil, não é uma resposta fácil, mas há soluções. Eu volto a dizer, tem que ser inteligentes. Muito obrigado a ambos por este tempo, pelo vosso tempo, por este conhecimento que partilharam, por esta informação que nos disponibilizaram sobre aquilo que poderemos esperar do veículo automóvel e da mobilidade. Antes de me despedir, eu queria dizer que esta é a última Innovation Talk de 2020. Retomaremos em 2021. A ANI retomará em 2021 esta iniciativa e, para terminar, terminar como comecei, agradecendo a todos a presença e desejar a todos umas boas festas e que 2021 seja efetivamente menos tumultuosa, menos instável como foi 2020. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Um abraço.